Fala aí, galera, beleza? Com você aqui mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar aqui fazendo, refazendo. Eu já fiz isso antes, que foi análise de Super Mario Galaxy. O que aconteceu? A análise que eu fiz, eu até postei ela, provavelmente vocês viram. Mas com certeza vocês viram que ela ficou horrível porque estava saindo o som do vídeo aí de fundo que eu coloco. Coloco aí o trailer de fundo, passando em loop. E não deveria estar aí com o trailer passando de loop, com som, é pra estar no mudo. E por causa disso, eu tive que apagar e demorei muito pra refazer. Eu fiz a mesma coisa com um cabo bom de bola, só que o cabo bom de bola eu conseguia fazer. Eu também demorei de refazer um cabo bom de bola. E agora sim eu consegui vir e refazer essa do Super Mario Galaxy. E o que a gente pode dizer sobre esse filme que eu já assisti? Você deve ter visto meu short, meu review lá, depois de assistir lá no cinema com meu amigo Matheus e tal. E o que foi que eu achei desse filme tão bom, tão divertido, tão legal? Bem, é um filme muito esperado. E eu gostei muito desse filme. É realmente um filme bem legal, bem divertido. É, ele é, como a gente pode dizer assim, ele é um show, é um banquete para os olhos, tá legal, gente? Esse filme é com certeza uma coisa para você admirar, frame a frame, por conta que ele é muito bem animado, a ação nele é muito legal, ele é divertido também, tem muitas piadas que funcionam. Então, no final das contas, é um filme que você consegue gostar, tá legal, gente? Com certeza algumas pessoas devem ter feito análises negativas e tal, mas o filme em si é bom, ele é um bom filme. Agora, qual é a grande questão? Ele tem seus defeitos. Ele tem bastantes defeitos. Por conta que o filme em si, ele é esse show de luzes e várias coisas acontecendo na sua tela, só que ele é isso tudo acontecendo com, como a gente poderia dizer, sem muita lógica, sem muita coerência. As coisas vão sendo jogadas várias e várias vezes. São um monte de coisas que são jogadas na sua tela. Então é difícil você absorver todas essas coisas que estão sendo jogadas na sua tela. Então o filme, que deveria ser incrível, ele não é tão incrível assim. Não porque o filme não é bom, mas por conta que a história que está sendo contada dentro dele é é muito incoerente, é muito rápido, é muito exageradamente coisas. É aquele filme que o que acontece? Ele tá tentando competir com a geração TikTok. Então, antes que o pessoal comece a botar a mão no celular pra já ver videozinho no TikTok ou ver alguma coisinha no Twitter, os caras pegam e colocam o quê? Coloca pra ter um monte de coisa acontecendo na tela. Então o filme tem que ser extremamente dinâmico, assim ninguém nunca vai botar a mão na tela do celular e vai ter tudo prestado atenção só no filme. Eu acho ridículo isso, porque no final das contas o que acontece? Você não tem como competir com isso. Se você exagerar muito e tentar fazer o seu filme muito dinâmico, do jeito que Super Mario Galaxy fez, acontece a mesma coisa que aconteceu aqui nesse filme. Fica incoerente, fica exagerado, fica sem sentido, fica bagunçado. Parece um filme feito pra. Meu Deus do céu, é mil coisas acontecendo na sua tela e muitas delas não fazem sentido. É muita bagunça. Isso quebra nossa cabeça. Não dá pra ficar assim. Então você tem um enorme problema nas histórias. Então não dá para você fazer essa competição. E mesmo que você, vamos dizer assim, consiga fazer isso, não necessariamente isso vai impedir eles de botar a mão no TikTok, porque no final das contas é aquilo. Se os jovens hoje em dia querem ver vídeos do TikTok, eles vão ver vídeos do TikTok. É aquilo. Se eu tô no cinema para assistir um filme bom, eu vou lá no cinema assistir um filme bom. Se eu tô no cinema para assistir Super Mario Galaxy, eu vou assistir Super Mario Galaxy. Mas se eu tô com vontade, na verdade, de pegar e colocar na minha TV para assistir um filme, mas na verdade eu quero mais mexer no meu celular e só deixar alguma coisa passando na TV enquanto eu jogo, eu vou fazer isso. Não dá para você competir diretamente com a geração TikTok. Então, o grande problema do filme é principalmente isso: é esse excesso de coisas acontecendo em tela, esse excesso de elementos. Um outro problema que o filme tem é que o filme se chama Super Mario Galaxy, mas ele não traz nada do jogo realmente. Ele traz elementos do jogo, ele traz a Rosalina, as estrelas, esse negócio mesmo aí que a gente tá vendo na tela, que é essa chuva de estrelas que acontece no Reino do Cogumelo.
ele traz esses elementos do jogo, mas ele não traz a história do jogo. Você não tem nada da história real do jogo lá, com o Mario indo pro espaço, visitando mundos, a nave do Mario. Você não tem isso, cara. Você tem uma historinha básica de Super Mario no espaço. Acabou. Você não tem a história braba que marcou o Super Mario Galaxy. Você tem elementos lá, você tem algumas referências. E isso acaba sendo um grande problema, porque o Super Mario Galaxy é um nome de peso. E muita gente vai no cinema ver o filme que teria esse nome, os fãs da Nintendo principalmente. Aí então você não traz realmente todos os elementos, tudo que compõe, toda a história que faz Super Mario Galaxy ser uma história épica, incrível. Gente, como o Super Mario Galaxy é incrível, gente, como eu gostava daquele jogo. Acho que aquele jogo foi também um dos jogos que mais, assim, me marcou quando eu ainda... eu sempre fui fã do Mario, mas aquele jogo ali me fez ter um amor muito maior pela franquia. Foi um jogo realmente marcante, foi um salto de geração dentro dos jogos do Mario. Aí então você não. Você em si não trazer a história, o peso que tinha naquele jogo. Isso com certeza foi um erro drástico. Um erro drástico da Nintendo. Da Nintendo não, da Illumination, né? A Nintendo simplesmente jogou aí os direitos do Mario na mão da Illumination. E a Illumination faz o que quiser. Eles deveriam ter ido mais de leve, deixado o Super Mario Galaxy assim pra um quarto, quinto filme. Eu acho que ainda, tipo, segundo e terceiro, ainda não era a hora de trazer Super Mario Galaxy, porque a Super Mario Galaxy tem muitos elementos, traz muitas coisas, e eles fizeram isso, eles encheram de coisa aí o filme. Um segundo ponto, que na verdade já seria um terceiro, né? Eu já falei de dois. Um terceiro ponto que muita gente reclamou. O filme leva o nome Super Mario, mas o Mario não é o protagonista. A Peach e o Bowser têm mais protagonismo do que o Mario. Isso acontece porque eles tentaram. O que acontece? Basicamente, eles conectaram a história da Peach com a história da Rosalina, onde elas são. Basicamente, tem uma conexão lá entre essas duas personagens. E então toda a história do filme gira em torno disso. Eu queria fazer um vídeo sem spoilers, mas não tem como, né? De hoje que também saiu o filme, não tem como também querer fazer um vídeo sem spoilers. Então, basicamente, você tem essa conexão entre a Peach e a Rosalina. O que acontece é que simplesmente as duas personagens elas acabam tomando todo o protagonismo do filme, porém elas não têm como sustentar um filme que é do Mario. Isso fica incoerente. Você não vai assistir um filme do Sonic, ninguém vai ir lá no cinema assistir Sonic 4 para ver só a história da Amy Rose, só o ponto de vista da Amy Rose da história dela. Você quer também o ponto de vista do Sonic, do Knuckles, do Tails, mas principalmente do Sonic, porque ele é o protagonista. O nome dele tá na obra. Sonic 3 fez isso maravilhosamente bem. Você tem lá a história do Shadow. E é uma história forte, é uma história pesada. É uma história que carrega muitas coisas. Que é isso? Que história do Shadow? E ainda assim, o Sonic, ele é o protagonista. O Shadow não rouba o protagonista do Sonic. Ele com certeza tem lá seus momentos, sua redenção, toda a sua jornada, que é incrível e com certeza é um dos pontos mais incríveis do filme. Mas o Sonic tá lá. O Sonic tá lá o tempo todo. O Sonic, na verdade, ele é o reflexo do Shadow de como não se corromper, de como se redimir, de como mudar. O Sonic, ele é um exemplo do que o Shadow tem que fazer para ser melhor. Então, você tem esses elementos todos na história. E aqui não. Aqui os caras pegam e traz a história da Peach, da Rosalina. Traz também a história do Bowser e do Bowser Jr., que aí já é mais de boa, porque é a história dos vilões. E a gente precisa ter aqueles elementos, né? Tem que apresentar os vilões, de alguma maneira. Nem que seja pra apresentar só um pouquinho dos vilões, você tem que apresentar um pouquinho dos vilões. Mas você traz a história também da Rosalina, da Peach. E, cara, eles dão um foco tão grande pra essa história, só que eles não desenvolvem isso muito bem. Isso acaba puxando muito tempo do filme. E não dá tempo de tela pro Mario brilhar, pra ele mostrar-se um protagonista. Ele tem lá seus momentos, mas em grande parte é tudo focado nisso. É focado em Peach e Rosalina. E Bowser Jr. O Mario é um coadjuvante no próprio filme dele. O filme é do Mario, ele tinha que ser o protagonista. Por mais que você queira trazer todo esse plot da Rosalina com a Peach, você não pode tirar o protagonismo do protagonista.
Do cara que o nome dele tá na franquia. Isso nem é um caso, por exemplo, onde ele pode dizer: ah, mas gente, mas não tem o nome do Nathan Drake aqui. Não tem o nome do Nathan Drake não é Uncharted, o nome dele é Nathan Drake. Não, aqui tem o nome do protagonista, cara. É Super Mario porque é do Mario. E os caras não entenderam isso. Os caras vieram com as ideias malucas dele e decidiram que não, vamos dar mais protagonismo aqui pra Peach nesse filme. E é aquilo, né? Desde o primeiro filme já era esquisito e considerando muita gente se incomodava com isso. Da Peach ser essa princesa guerreira que dá essa porra de todo mundo. A chance de fazer uma princesa assim, um pouco mais princesa mesmo, né? Uma personagem que, no final das contas, o foco dela não é dar porrada nos caras, é ser uma princesa, é governar o seu reino, é cuidar do seu povo. E não ser, é um símbolo de feminidade. Ela tinha a chance de ser a Branca de Neve da nova geração. É isso que esses filmes do Mario traziam a oportunidade. Mas não, eles decidiram fazer essa personagem que é o padrão hoje em dia de Hollywood. Hoje toda personagem feminina tem que ser super brava e poderosa. Mas é claro, no caso da Peach, meu Deus, é óbvio que isso nem incomoda tanto. Isso até é de boa, porque quem dera que todas as personagens femininas que Hollywood tenta enforçar extremamente poderosas fossem como a Peach. Se fosse assim, meu Deus do céu, eu acho que os caras iam reclamar muito menos. Se todas as produções que tivessem uma personagem como a Peach fosse exatamente como a Peach, poxa, o pessoal ia reclamar tão menos. O pessoal ia sentir muito menos tristeza. Tenho certeza que os fãs, por exemplo, de Tolkien, eles não iam sofrer tanto com Anéis de Poder. Na verdade, eles iam estar pedindo, não pela terceira, mas pela quarta temporada. Se, meu Deus do céu, qualquer produção fosse nessa vibe, ia ser 1000 vezes melhor. Se fosse no nível da Peach, ia ser muito melhor. Mas, no final das contas, é aquilo. Você não tem como não se sentir ainda incomodado com uma coisa que não combina com a franquia, não combina com a personagem que você conhece. Você não tem uma grande história dentro do Mario, você não tem uma lore super profunda, mas você tem uma lorezinha, você tem uma base, você tem elementos lá já definidos. E esses elementos foram alterados em algumas partes, inclusive na Peach. Mas depois dessa alteração, os caras começaram a exagerar e acharam que, pronto, o pessoal curtiu de todo disso aí, então vamos investir ainda mais nisso. Uma reclamação que o pessoal tava fazendo é que a Rosalina, que é um ponto forte do jogo em si, da história, ela aparece pouco na história, apesar dela ser um ponto importante do plot. Porém, em si, eu não acho que isso é um problema, porque no final das contas, ela foi sequestrada. O plot da história, o principal plot, é ir salvar a Rosalina. E sendo assim, é que nem o Luigi lá no primeiro filme. Ele passa a maior parte do filme preso. É isso. E nem por isso, por exemplo, é um problema isso, o Luigi tá preso, porque no final das contas, o Luigi tá preso é a motivação do Mario pra ir lá enfrentar o Bowser e salvar o irmão. Assim como a motivação do pessoal nesse filme aqui pra deter o Bowser Jr. e depois futuramente o Bowser é salvar a Rosalina. No final das contas, eles são uma motivação, eles são um elemento para mover o filme para frente, ao mesmo tempo que eles também são elementos importantes no filme. O Luigi é o irmão do Mario. Ele é uma parte importante na vida do Mario, mesmo sendo um covarde, mesmo ele sendo medroso e muitas vezes até fraco de várias maneiras, ele é um personagem incrível em vários aspectos. Por conta que ele valoriza o irmão, ele motiva o Mario e ele tenta, dentro da sua capacidade, do que ele é capaz de fazer o melhor possível. A mesma coisa acontece, por exemplo, com com aqui. A Rosalina ela é uma personagem diferente do Luigi. Ela é uma personagem muito poderosa, genial, é uma personagem que eu gostei muito de ver. E detalhe, até a maneira como ela é capturada é muito bem construída. É aquilo, você cria um personagem poderoso, mas você cria uma forma coerente de você conseguir prender e nerfar esse personagem. Que é como? Ela perde tentando salvar os filhos dela, as estrelas. Que faz todo sentido. É aquilo. Isso faz todo sentido com a Rosalina. No final das contas, ela é uma mãe. E o que mais importa pra ela é a segurança dos seus filhos. Ou das suas filhas. É as estrelas em si.
E no final das contas, ela salvou. E ela salva todas elas do jeito que pode. Ela se sacrifica da maneira que consegue, ela protege elas da maneira que consegue. E só que no final das contas, acaba que dá tudo ruim pra ela ali. Em pouco tempo de tela a gente tem apresentado o nível de poder dela, é apresentado a motivação dela, apresentado as fraquezas dela, apresentado tudo sobre ela em tão pouco tempo. E ainda assim, ao longo do filme, a gente vai se importando ainda mais com ela através da Peach. É um plot bem construído. Porém, o que acontece é que você força muito esse plot sem desenvolver o Mario dentro dele. O Mario começa do mesmo jeito que ele é. Ele começa e termina do mesmo jeito. E a relação dele com a Peach, os caras dão um flerte aí que o Mario gosta da Peach e ele quer ter algo mais com a Peach do que só amizade. Só que eles mesmos não desenvolvem isso direito. Eles mesmos pegam esse plot, não desenvolvem, não trabalham isso. Então, no final das contas, você tem muitos defeitos nesse filme. Mas a Rosalina não é um desses defeitos. Mas com certeza, você tem coisas que nesse filme podiam ser melhor trabalhadas. Mas esse filme ainda é incrível, tá legal, gente? É uma nota 8,5 pra mim, tá legal? Alguém pode dizer, ah, não, você tá exagerando, ele tem defeito demais. Não, pra mim é 8. Porque eu daria. Porque, pra mim, o primeiro filme é 9. Eu não tenho como dar nota abaixo, mais abaixo do que isso. Esse filme é espetacular. Esse filme é maravilhoso ainda. Eu assisto e reassisto esse filme de boa. E sempre achando melhor do que a última vez que eu assisti. Eu achei esse filme muito bom, essa é a minha opinião, essa é a minha análise sobre tudo que estava sendo falado. Esse filme em si, pelo que parece, a crítica pesou mais por conta desses defeitos na narrativa. O público também deu umas criticadas, mas em si o filme vai bater bilhão de qualquer jeito. É um dos filmes marcados para bilhão esse ano, se não já bateu. Esse filme é incrível. E é aquilo, né, gente? Não tem mais o que dizer. Muito obrigado para quem me acompanhou, quem dá valor a essa minha opinião. Um abraço a todos. Se inscreve, deixa o like, compartilha, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações do canal. E até a próxima. Valeu, até mais. Fui.